Jovem negra, trabalha em escritório e ao ser vista por milionário, a vida dela muda para sempre. Era uma manhã qualquer, na cidade que nunca dorme. O centro pulsava sob o sol escaldante. Carla, com seu cabelo crespo amarrado em um coque bagunçado, passava silenciosamente pelos corredores daquele escritório financeiro elegante. O cheiro de café fresco e o som de risadas, disfarçadas por conversas sobre ações e investimentos, a cercavam. Tudo um grande contraste com o mundo que conhecia lá fora. Ela era apenas uma faxineira, invisível em meio a terno e gravata. Mas suas mãos trabalhadoras estavam sempre ocupadas, limpando as mesas onde decisões que mudavam vidas eram tomadas. Mas naquele dia algo estava diferente. Às 10h15 da manhã, enquanto polia a mesa de cristal refrescado por uma vista deslumbrante da cidade, suas lágrimas escataram. Tudo se acumulava, a pressão que sentia em casa, a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos e uma mãe adoentada. Os problemas se acumulavam como papéis na mesa. E, inadvertidamente, um soluço se soltou. O barulho atraiu a atenção de Lucas, um dos sócios do escritório. Ele a avistou pela primeira vez. Um homem dentro de um mundo de luxo, cercado pela superficialidade. Um sorriso bem ensaiado, mas com um vazio que ecoava em seu olhar. Intrigado, ele se aproximou. Carla rapidamente enxugou as lágrimas, mas já era tarde demais. Os olhos de Lucas brilharam ao notar a tristeza em seu rosto, e essa fragilidade o atingiu como um raio. "Oi, está tudo bem?" ele perguntou, sua voz mostrando um toque de preocupação genuína. Estou bem", mentiu Carla, mas seu olhar entregou a verdade. O ambiente, de repente, parecia pequeno. As paredes de vidro que antes a cercavam como uma prisão, agora pareciam um labirinto. O contraste entre o dinheiro que girava naquele lugar e a realidade da vida na periferia nunca foi tão claro como naquele momento. Conversar virou uma dança estranha. Lucas falava sobre seus próprios demônios, lições de trabalho, e Carla, hesitante, contou um pedaço de sua vida, um talento artístico escondido, algo que nunca teve coragem de explorar por conta das obrigações, começou a emergir entre eles como uma pequena chama em meio à escuridão. Mas assim que a conexão parecia ganhar força... Ponto. Os olhos de Lucas se arregalaram ao avistar uma figura conhecida. Lívia, sua ex-namorada, surgiu como um vendaval, com um sorriso ardiloso no rosto. "Olha só quem encontrei aqui!" O tom de deboche pairou no ar, como se trouxesse um aviso. Ela segurava algo em mãos, uma revelação que poderia desmoronar o momento frágil que eles construíam. Carla sentiu seu coração acelerar. Sabia que a presença de Lívia não era apenas uma coincidência. Era uma tempestade prestes a explodir. Corações batiam descontrolados. O que ela tinha em mãos? E como isso mudaria a vida de Carla e Lucas? O ambiente começou a girar. E a realidade de Carla se aproximava do abismo. Sua autoconfiança despencava frente àquele confronto. Um segredo prestes a ser revelado poderia mudar tudo. O que fazer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O tom de tensão pairava no ar, enquanto os olhares se voltavam para Lívia, que parecia brilhar sob a luz do escritório. Carla sentia o coração disparar. Um nó se formava em sua garganta. O que ela estava prestes a revelar poderia desmoronar tudo. Lucas, mesmo com o olhar fixo na ex, tentava ver além do sorriso desdenhoso dela. Seu rosto expressava confusão e uma pitada de alarme. "Oi, querido, tava te procurando", Lívia disse, com um tom que soava farisaico, enquanto desenrolava um pedaço de papel amarrotado. Carla imaginou que era quase um ataque a um quarto de guerra. Ela estava certa ou errada? O silêncio do escritório parecia absorver o ar de forma insuportável. "Olha o que eu trouxe!" O presente de Lívia, ao se abrir, permitiu que um álbum caísse sobre a mesa de cristal. Um barulho seco. Cata preta, desgastada, uma história em cada página. Carla afundou a cabeça em seu peito. A imagem dela bater contra o vidro, refletindo os rostos dos sócios em choque. E lá estavam as fotos. Lucas e Lívia em momentos íntimos. Um amor que Carla nunca soube que existia. Corações despedaçados entre sorrisos, férias e promessas que nunca foram ditas. Um choque que reverberava como um grito silencioso. "Desculpa, Carla. Não sabia que você estava aqui." O tom de deboche tornou-se veneno. Os olhos de Lucas se estreitaram. Uma mistura de raiva e confusão. Enquanto assessores do escritório começaram a murmurar. As bocas se viravam em sussurros. "O que você faz aqui com ela, Lucas? Você não estava noivo de mim?" O chão pareceu desabar. Para Carla, a ideia de ser apenas uma faxineira transformou-se em uma ferida aberta. A verdade sobre seu lugar no mundo exposta como um ferimento que nunca cicatrizava. O sentimento de traição a invadiu. Ela olhou para Lucas, seus olhos pedindo explicações, mas ele também estava perdido. A dor na expressão dele confundiu-se com a sua, e então ela percebeu, numa fração de segundo, que ambos eram prisioneiros de suas próprias realidades. "O que você quer, Lívia?" Lucas disparou, a voz firme, mas com um tom de súplica. "Esse não é o momento." Mas Lívia deu um passo à frente, seu olhar maligno sugando a luz da sala. "Quero mostrar que sua nova amizade não pode apagar o que nós temos. Isto aqui, este escritório." "Ele tem os nossos segredos." E ao terminar a frase, levantou um envelope que Carla não viu até agora. As mãos de Lívia tremiam levemente enquanto ela o abria, a angústia se espalhando como fogo. Documentos que podem arruinar você, Lucas. Negócios ilícitos que você não gostaria que a sua nova amiga soubesse. Carla estava paralisada. O choque ecoava em sua mente. Negócios ilícitos? O que mais Lucas escondia? O suor escorria pela sua pele. E ela se sentiu um bicho-papão em um labirinto, o eco de mentiras e verdades colidindo. O que fazer? Qual era a verdadeira face dele? Ali, naquele escritório reluzente, em meio ao caos, Carla se viu dividida entre dois mundos. A vida que conhecia, cheia de luta e dor. O mundo de Lucas, cercado por mentiras e traições. A linha entre o verdadeiro e o falso começava a se confundir. E a pergunta se erguia bem alto em sua mente.
Lucas era o homem que ela pensou conhecer? Ou apenas uma sombra de quem ele realmente era? As palavras de Lívia flutuavam ao redor, cada uma mais cortante que a anterior. Corações batiam descontrolados, um clamor coletivo abafado pela tensão. O que mais estava escondido sob as camadas dessa vida luxuosa? Que mais seria revelado? A pergunta restava no ar, uma nuvem ameaçadora, prestes a despencar como uma tempestade sobre eles. O silêncio ensurdecedor se instalou no escritório enquanto os olhares se fixavam no álbum que Lívia havia trazido. O tempo parecia paralisar e a tensão era palpável. Carla sentia um turbilhão de emoções, uma mistura de dor e traição que apertava seu peito como um laço. O sussurrar dos colegas de trabalho virou um rugido na sua mente, mas uma frase isolada conseguiu driblar toda a confusão. Negócios ilícitos que você não gostaria que a sua nova amiga soubesse. Aquilo a gelou. Lucas, que até então parecia perdido, finalmente voltou a si. Lívia, você não sabe do que está falando! Gritou, a preocupação estampada em seu rosto enquanto tentava controlar a situação. Ele se virou para Carla, seus olhos implorando por compreensão. Não é o que você está pensando! Mas quem diria? O passado não era tão simples assim. Lívia avançou um passo, um brilho maligno acumulando-se em seu olhar. Ah, claro! Você está apenas preocupado com a faxineira. Vamos lá, Lucas. O que ela sabe sobre você? O que ela sabe sobre nós? O jeito de Lívia ser ousada parecia arrastar todos os presentes para um abismo de segredos. Carla, sentindo-se cada vez mais deslocada, olhou para Lucas em busca de uma explicação. Mas a angústia dele a confundia mais. Eu prometi que não deixaria você se envolver nisso. Ele murmurou, quase soando como uma súplica. O que ele queria dizer? O que mais poderia ser revelado? Então, o alarde na sala foi interrompido por um grito estrondoso. A porta do escritório se arrombou com um empurrão violento e um homem ofegante entrou, o rosto contorcido de desespero. Carla o reconheceu imediatamente. Era Paulo, o irmão mais velho de Carla. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Carla! Ele gritou, e tudo ao redor pareceu desvanecer. Você precisa vir comigo! É a mamãe! Ela... Suas palavras se entrecortavam por lágrimas e dificuldade para respirar. Ela teve um acidente e está no hospital. O chão parecia se abrir sob os pés de Carla. Não. O nó na garganta se transformou em um grito silencioso dentro de si. A realidade do que estava acontecendo em sua vida, na periferia, derrubou a máscara que ela tentava usar. Era um desespero que ninguém ali poderia entender. O brilho do escritório e os sussurros de traição eram insignificantes diante daquela verdade devastadora. Eu preciso ir! Balbuciou Carla. E, sem pensar, girou-se para Lucas, buscando apoio. Mas ele estava paralisado, seus olhos cansados se alternando entre o horror de sua ex-namorada e a dor à sua frente. Lucas parecia ter entrado em estado de choque. Não era emocionante, era o abismo. Ela não podia mais esperar. Virou-se novamente para o irmão. Vamos, me leva! Precisamos ir agora! Lívia, percebendo a situação, riu de forma amarga, como se aquele fosse o golpe final. Você realmente acha que pode fugir das suas verdades, Carla? Esta não é a primeira vez que você se afasta. Você realmente acha que ele vai ficar ao seu lado depois disso? O desprezo verberou na mente de Carla, mas aquela não era sua batalha.
ela tinha outras prioridades. Carla agarrou a mão de Paulo, quase que como um instinto para se agarrar à vida, enquanto as lágrimas já escorriam pelo seu rosto. Ao sair do escritório, sentiu como se estivesse deixando um mundo de estrelas atrás de si. Mas uma nova escuridão estava surgindo diante dela. O medo de perder a mãe e a confusão do que acontecia com Lucas se entrelaçavam como um novelo indomável. Quando finalmente chegaram à porta, um grito ecoou de Lucas. Carla, espera! Ele estava se movendo, mas a presença de Lívia parecia prendê-lo. O que ele tinha a dizer? O que realmente conhecia dela? A questão da confiança pendia no ar, inerte e pesada, e assim com o coração repleto de incertezas e o peso da responsabilidade nos ombros. Carla saiu daquele escritório, não sabendo que jogava uma pedra. Em um lago revolto, com ondas impactando o que até então parecia ser um mar calmo. Já não havia retorno. As vidas se cruzavam de maneiras que nem todos estavam preparados para entender. E o verdadeiro desdobrar da onda de consequências ainda estava por vir. Carla agarrou a mão de Paulo com força, quase que como um ato instintivo. O pânico cintilava em seus olhos e o mundo à sua volta parecia distorcido. O escritório de vidro agora era um labirinto de pesadelos. Enquanto lutava contra a maré de emoções, um novo grito ecoou por trás dela. Carla, espera! A voz de Lucas ressoou, mas algo na sua entonação a fez parar. Por um segundo. O que ele queria? Para onde ele queria que ela olhasse? O medo de perder a mãe quase a impediu de se virar. Mas a dúvida a paralisou. Você não entende! Não pode sair assim! Lucas estava desesperado. Suas mãos tremiam enquanto ele se aproximava. A tensão no ar era palpável, quase como um fio prestes a se romper. Como podiam estar ali, entre segredos e mentiras, enquanto tudo desmoronava do lado de fora? Mas antes que Carla pudesse responder, um estrondo vindo do corredor a assustou. As portas de saída se abriam com força e uma figura familiar surgiu no limite do salão. Era um homem alto, com um olhar intenso. Felipe, o pai de Carla. Carla, ele parecia mais velho, os olhos cheios de preocupação. Eu já procurei por você em toda parte. A mamãe não sabe. As palavras foram como um golpe no estômago de Carla. Eu sei, Paulo me contou. Ela gritou, sem saber se ele era uma fonte de conforto ou apenas mais uma data de entrega de notícias ruins. O rosto de Felipe estava branco e tenso, e ele olhou para o lado, para Lucas, como se estivesse avaliando o tamanho do dano. Não aqui. Não agora. A voz de Felipe era ríspida, e aquilo fez Carla se perguntar o que ele sabia. O ambiente começou a girar novamente, como se todas as peças do quebra-cabeça se movimentassem de forma descontrolada. Pelo amor de Deus, se você não quer que ela saia, pelo menos explique o que está acontecendo, gritou Paulo, incapaz de conter a frustração. A tensão aumentava. O time de sócios do escritório observava em silêncio, a expectativa disponível como um perigo iminente. Você não sabe, não é? Felipe virou-se para Lucas. Seu olhar penetrante parecia perfurar a fachada de confiança ao redor daquele homem. Os malditos documentos. As trapalhadas que você escondeu. Isso está afetando Ana. Ela está em perigo. As palavras de Felipe ecoaram pela sala e o ambiente ficou em silêncio. Carla sentiu o coração disparar.
O que você está dizendo? Que documentos? Lucas abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíam. E aí, numa fração de segundo que se alongou por uma eternidade, outra reviravolta aconteceu. O celular de Carla apitou. Ela olhou para a tela e seu coração quase parou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Acompanhe o que Lucas está fazendo. Ele nunca esteve sóbrio. Sua vida está em jogo. Aquilo foi demais. As peças finalmente se encaixaram, mas a imagem que se formava era distorcida e monstruosa. Carla não sabia quem olhar. As contradições, os segredos, tudo se entrelaçava em uma tapeçaria tenebrosa e artística. A sensação de traição esteve bem na sua frente o tempo todo, escondida atrás de sorrisos e promessas falhas. Carla, por favor, você precisa confiar em mim. Preciso te explicar. Lucas implorou, mas as palavras soavam vazias. Ele estava perdido. O desespero e as respostas começavam a tomar conta da sala. As bocas dos colegas de trabalho se moviam. Os olhares se cruzavam. Tudo em volta dela parecia um mundo em desmoronamento. Isso precisa acabar, e rápido! Felipe foi firme, sua voz cortando através do caos. Ana precisa de você, e Lucas, você precisa ficar longe dele. Ele não é quem você pensa. O mundo de Carla estava desabando. A confiança que ela tentou construir, os sentimentos que despertaram, eram uma miragem. O escritório não era um símbolo de esperança, mas sim uma sala onde os segredos foram mantidos sob violentas pressões. A vida da mãe e a verdade sobre Lucas estavam interligadas de formas que ela nunca imaginou. Ela olhou para Lucas, buscando a verdade nos olhos dele. Mas o que a olhava de volta era um abismo. Agora tudo parecia uma escolha sem volta. Por que você não me contou? O questionamento pairou entre eles, uma acusação silenciosa. Enquanto a realidade se despedaçava, Carla tomou uma decisão. A vida dela, a da mãe e tudo que ela acreditava poderia estar em jogo em um instante. Naquele momento, as luzes do escritório pareciam mais frias, como um salgueiro balançando com o vento da tempestade. No fundo, Carla sabia que a escolha dela não era apenas sobre quem confiar, mas sobre como iria reconstruir seus próprios alicerces. E assim, com o coração em pedaços e a mente tumultuada, ela começou a se afastar, não sabendo que cada passo poderia selar destinos já traçados. Carla agarrou a mão de Paulo com força, quase o reflexo do desespero que estava se instalando. O coração batia rápido, ameaçando sair pela boca. A realidade da mãe, as dúvidas sobre Lucas, tudo girava em sua mente como um redemoinho. Mas antes que conseguisse focar, Lucas a chamou novamente. Seu olhar cheio de intensidade, como se tivesse algo crucial para dizer. Carla, espera! Você não pode ir assim! Lucas se aproximou, o desespero se misturando à frustração em seu tom. Mas a urgência de Paulo era maior. Eles precisavam sair. O hospital estava chamando e a vida de Ana dependia disso. Lucas, eu não posso agora! Ela lançou um olhar de súplica, mas ele não desistiu. Um lampejo de determinação se acendendo em seus olhos. Ele levantou as mãos, como se quisesse pedir calma. Só me escuta, tem algo que você precisa saber. Algo que muda tudo. Mas antes que pudesse concluir, um estrondo ressoou do fundo do corredor.
As portas do escritório se abriram com força e uma figura emergiu, ofegante. Era um dos seguranças, pálido e nervoso, com a respiração ofegante. Senhor Lucas, precisamos agir rápido! O homem balbuciava, e o olhar dele ia de Lucas a Paulo e finalmente a Carla. A situação é crítica. Crítica? Do que você está falando? Lucas estava pálido agora, o suor escorrendo pela testa. A tensão cresceu, palpável, como um fio prestes a arrebentar. O que você esconde de mim? Carla perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Lucas parecia ter um segredo, e ela não. Tinha certeza se queria saber, mas naquele instante ele só conseguiu fechar os olhos e respirar fundo. Houve um tiroteio. Um dos nossos parceiros de negócios está em perigo. E você, Carla, você está em perigo também. As palavras do segurança reverberaram como um eco. O impacto daquela frase parecia prender o ar. Você está brincando? O que isso tem a ver comigo? O estômago de Carla se revirou. Que relação tinha ela com o tiroteio? Sentiu a adrenalina correr, o instinto de luta ativando cada célula de seu corpo. Ao que parece, estão atrás de documentos que você pode ter visto. Uma ligação direta com tudo isso. O segurança olhou para Lucas, que estava em choque. Precisamos de você. Não há tempo. Carla olhou de Lucas para Paulo, confusa. O que ela sabia? O que poderia ter? A visão dela se embaçou e, de repente, um novo medo surgiu como uma sombra. Esses documentos, você não me contou sobre eles, Lucas. O que estava escondendo? Não era para você saber. Era para te proteger. Ele gritou, mas o pânico dele tinha um tom de desespero que a deixou ainda mais assustada. Nosso pai, ele está envolvido nisso tudo também e não podemos ficar aqui. Paulo interrompeu e sua voz tinha um peso inesperado. O que você não me contou, Carla? O que realmente está acontecendo? Nada! Carla gritou, mas dentro dela uma tempestade se formava. As peças do quebra-cabeça estavam se revelando e ela sentia que cada nova informação a deixava mais perdida. O que nosso pai tem a ver com tudo isso? Ele deve saber. Lucas inseriu a frustração em sua voz. A verdade é que nossa empresa saiu de controle. Ele se envolveu em negócios perigosos. E eu não posso deixar você perto disso. Uma onda de raiva e confusão atingiu Carla. Você está me dizendo que isso é tudo por causa de um maldito negócio que ele fez? E eu sou a pessoa que pode pagar o preço? Isso é ridículo! Precisamos ir agora! O segurança gritou, interrompendo a discussão. Antes que eles descubram onde vocês estão, o tempo não está a nosso favor. E no momento em que a verdade parecia emergir, algo inesperado aconteceu. Carla percebeu o som de sirenes ao longe, cada vez mais próximas, e seu coração disparou. Não! Eles vêm atrás de nós. O pânico a invadiu. Sem pensar, ela se virou e correu para a saída, puxando Paulo junto. Mas algo dentro dela começava a perceber que tudo o que conhecia poderia ser muito mais profundo e obscuro do que imaginava. E enquanto fugiam, uma mensagem de texto apareceu novamente na tela do celular de Carla. Você precisa saber a verdade. Seu pai não é quem você pensa. Ele é o verdadeiro responsável por tudo isso.
Aquela sentença cortou seu coração como um golpe de faca. O que mais ela não sabia? A realidade se distorcia e a linha entre amigos e inimigos se tornava perigosamente tênue. Com a adrenalina cursando e os gritos se tornando ecos no labirinto de mentiras, Carla percebeu que estava prestes a mergulhar em um abismo do qual poderia não conseguir voltar. O que realmente era seu pai? O que significava tudo aquilo? O que Lucas escondia? E, acima de tudo, quem ela poderia verdadeiramente confiar? Carla agarrou a mão de Paulo com força, quase um reflexo do desespero que estava se instalando. O coração batia rápido, ameaçando sair pela boca. A realidade da mãe, as dúvidas sobre Lucas, tudo girava em sua mente como um redemoinho. Mas, antes que conseguisse focar, Lucas a chamou novamente. Seu olhar cheio de intensidade, como se tivesse algo crucial para dizer. Carla, espera! Você não pode ir assim! Lucas se aproximou. O desespero se misturando à frustração em seu tom. Mas a urgência de Paulo era maior. Eles precisavam sair, o hospital estava chamando e a vida de Ana dependia disso. Lucas, eu não posso, agora! Ela lançou um olhar de súplica, mas ele não desistiu, um lampejo de determinação se acendendo em seus olhos. Ele levantou as mãos, como se quisesse pedir calma. Só me escuta, tem algo que você precisa saber, algo que muda tudo. Mas antes que pudesse concluir, um estrondo ressoou do fundo do corredor. As portas do escritório se abriram com força e uma figura emergiu, ofegante. Era um dos seguranças, pálido e nervoso, com a respiração ofegante. Senhor Lucas, precisamos agir rápido! O homem balbuciava, e o olhar dele ia de Lucas a Paulo e finalmente a Carla. A situação é crítica. Crítica? Do que você está falando? Lucas estava pálido agora, o suor escorrendo pela testa. A tensão cresceu, palpável, como um fio prestes a arrebentar. Carla perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Lucas parecia ter um segredo, e ela não tinha certeza se queria saber. Mas naquele instante, ele só conseguiu fechar os olhos e respirar fundo. Houve um tiroteio. Um dos nossos parceiros de negócios está em perigo. E você, Carla, você está em perigo também. As palavras do segurança reverberaram como um eco. O impacto daquela frase parecia prender o ar. Você está brincando? O que isso tem a ver comigo? O estômago. Que Carla se revirou. Que relação tinha ela com um tiroteio? Sentiu a adrenalina correr, o instinto de luta ativando cada célula de seu corpo. Ao que parece, estão atrás de documentos que você pode ter visto. Uma ligação direta com tudo isso. O segurança olhou para Lucas, que estava em choque. Precisamos de você. Não há tempo. Carla olhou de Lucas para Paulo, confusa. O que ela sabia? O que poderia ter? A visão dela se embaçou. E de repente, um novo medo surgiu, como uma sombra. Esses documentos, você não me contou sobre eles, Lucas. O que estavas escondendo? Não era para você saber, era para te proteger. Ele gritou, mas o pânico dele tinha um tom de desespero que a deixou ainda mais assustada. Nosso pai, ele está envolvido nisso tudo também e não podemos ficar aqui. Paulo interrompeu e sua voz tinha um peso inesperado. O que você não me contou, Carla? O que realmente está acontecendo? Nada! Carla gritou, mas dentro dela uma tempestade se formava. As peças do quebra-cabeça estavam se revelando. E ela sentia que cada nova informação a deixava mais perdida. O que nosso pai tem a ver com tudo isso? Ele deve saber.
Lucas inseriu a frustração em sua voz. A verdade é que nossa empresa saiu de controle. Ele se envolveu em negócios perigosos. E eu não posso deixar você perto disso. Uma onda de raiva e confusão atingiu Carla. Você está me dizendo que isso é tudo por causa de um maldito negócio que ele fez? E eu sou a pessoa que pode pagar o preço? Isso é ridículo! Precisamos ir agora! O segurança gritou, interrompendo a discussão. Antes que eles descubram onde vocês estão, o tempo não está a nosso favor. E no momento em que a verdade parecia emergir, algo inesperado aconteceu. Carla percebeu o som de sirenes ao longe, cada vez mais próximas, e seu coração disparou. Não! Eles vêm atrás de nós! O pânico a invadiu. Sem pensar, ela se virou e correu para a saída, puxando Paulo junto. Mas algo dentro dela começava a perceber que tudo o que conhecia poderia ser muito mais profundo e obscuro do que imaginava. Quando chegaram ao estacionamento, uma cena caótica os esperava. Carros viraram esquina, motoristas buzinando, e uma van preta parou bruscamente na frente deles. Antes de conseguirem se afastar, 2 homens em trajes escuros saltaram da van, com expressões frias e sérias. Fiquem onde estão! Um deles gritou, enquanto o outro sacava uma arma, mirando diretamente para eles. Era como se o tempo tivesse parado. O barulho da cidade desapareceu, e tudo que Carla conseguia ouvir era sua respiração apressada. O medo a treinou no lugar. Voltem para dentro! Lucas gritou, empurrando Carla e Paulo para trás dele. Mas naquele momento, Carla teve a impressão de que algo estava errado. E quando ela olhou mais de perto para os homens, uma estranha sensação de familiaridade a atingiu. De repente, o rosto de um deles trouxe lembranças de infância, de encontros na casa do pai. Era Renan, o amigo de longa data de seu pai, sorrindo e acenando para ela. Mas seu sorriso estava distorcido, como se estivesse preso em uma máscara. Carla, você não devia estar aqui. Sua vida está em risco. Renan disse, mas sua voz soava estranha, como uma manipulação. O que você tem que não sabe? Como você? A pergunta escapuliu entre os lábios de Carla. Tudo havia virado um turbilhão. O que você sabe sobre o meu pai? Os homens trocaram olhares sombrios. Seu pai não é o que você pensa. Ele está no centro disso tudo. E você também. Voltamos para proteger ou para eliminar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Carla como um trovão. O que isso significava? E se tudo fosse um plano? Uma armadilha? Ela se sentiu deslocada, como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. O passado que imaginava, iluminado e feliz, agora era uma tela coberta de sombras. Os pensamentos correram com velocidade. Uma ideia horrenda começou a se formar. Seu pai poderia estar envolvido em trapaças, crimes. E ela poderia ser apenas um peão no jogo dele. E enquanto tentava processar essa nova informação devastadora, as sirenes se aproximavam e a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. O que era real? O que a esperava? O som da van se aproximando se misturava com o rugido do caos na mente de Carla. A peça-chave do quebra-cabeça estava prestes a se revelar. Mas o que ela descobriria talvez fosse mais aterrador do que imaginava. Carla agarrou a mão de Paulo com força, enquanto o pânico aumentava ao ver aqueles homens em trajes escuros diante deles. O barulho do mundo exterior desapareceu, e cada batida do seu coração parecia gritar pela sobrevivência. O que aquele grupo queria? O que Lucas tinha envolvido ela nessa confusão?
Voltem para dentro! Lucas gritou, tentando proteger Carla e Paulo com seu corpo. Mas a adrenalina a fez perceber que o perigo estava se aproximando. E não só pela presença daqueles homens. Carla, por favor, a gente precisa sair daqui! Paulo implorou, a voz tremendo. Mas os homens estavam mais próximos. Eles não vão fazer nada, Carla pensou, mesmo sentindo que a situação era bem mais grave do que parecia. O que mais poderia acontecer? Então, um dos homens deu um passo à frente. Precisamos de você, Carla. Vimos o que você tem. Essa é a última oportunidade de sair viva. Ele gesticulou, o olhar intenso fazendo Carla sentir um frio na espinha. Como assim precisavam dela? Do que você está falando? Ela respondeu, mais calma do que realmente se sentia. Mas o medo começava a transparecer. Ela não sabe de nada. Preciso falar com ela! Gritou Lucas de repente, desnorteado. Você tem que correr! Eles estão atrás de você! O homem no centro insistiu, enquanto o caos se formava. Sara, a mãe de Carla, estava em perigo. E cada segundo contava. Cada palavra ali parecia uma pedra no caminho. E as mentiras estavam se amontoando ao redor como uma neblina. Mas então, em um movimento rápido, um carro passou em alta velocidade e parou bruscamente, fazendo um barulho ensurdecedor. Era a polícia. Sirenes soaram, e a cena que antes era de terror virou um espetáculo para quem passava na rua. A tensão nas feições de Carla beirava o insuportável. O que estava acontecendo? Ela percebeu que a situação estava prestes a se descontrolar ainda mais. Com policiais desembarcando, o homem de terno levantou as mãos, mas Lucas gritou: "Não, não, ele é..." Mas não deu tempo. Tudo aconteceu tão rápido. Um disparo ecoou e o homem caiu. O tiroteio abriu um buraco na realidade. E o mundo em volta virou um turbilhão de gritos e tiros. Carla se jogou no chão, arrastando Paulo com ela. O frio do piso parecia penetrar em seus ossos. "Carla, vamos embora!" Paulo puxou-a, mas os sons ao redor se tornaram ensurdecedores. Os homens em trajes escuros estavam sendo levados. Quem estava ajudando quem? "Você não pode sair assim!" Uma voz familiar cortou o barulho. Carla levantou os olhos e viu Felipe, seu próprio pai, correndo na direção deles, seu rosto pálido e angustiado. O pânico tomou conta dela de novo e um nó se formou na garganta. "O que você está fazendo aqui?" Ela berrou. "Precisamos falar. É sobre seu pai. Não sou eu quem você pensa que sou. Eu não sou seu verdadeiro pai." As palavras saíram como um grito do sofrimento. Carla paralisou, sentindo o ar faltar. Essas palavras ecoaram na sua mente como um trovão. "Como assim? O quê? O que você quer dizer com isso? Ele roubou sua vida, Carla. Tudo que você conhece é uma mentira. Ele está no meio dessa confusão." Felipe tentou se aproximar, suas mãos se movendo, mas Carla recuou, confusa e apavorada. O pai que ela sempre conheceu era um vazio agora. A cena girou em sua mente. O tiroteio, o homem caído. E agora essa revelação devastadora. Ela se sentiu perdida, sem chão, como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. O que era real? O que era fantasia? Então um policial veio correndo em sua direção. "Você está presa, venha comigo." Ele
gritou, e Carla, em estado de choque, percebeu que sua vida estava mudando num segundo. Não! Você não pode fazer isso! Lucas tentou intervir. O olhar dele a deixou em dúvida. Ele estava em perigo, mas e se ele fosse parte disso? O que era a verdade? E se tudo isso fosse mais um jogo de mentiras que se transformou numa explosão de horror? Com a mente a mil, Carla viu as sirenes e escutou o caos em redor, o inevitável se aproximando. O que ela realmente sabia sobre seu pai? Sobre Lucas? Sobre tudo? A cada respiração, sua vida e as vidas ao seu redor pareciam estar se enredando numa teia de traições e segredos. E enquanto o policial a puxava, uma pergunta ressoou em Pontialoga. Sua mente, que segredos ainda estavam por vir. Carla agarrou a mão de Paulo com força enquanto o policial se aproximava, seu coração batendo desesperadamente. O caos ao redor parecia distante, mas a voz do homem interno ecoava em sua mente. Calma, por favor, ela implorou. Mas a voz de seu pai cortou a tensão como uma faca. Carla! Felipe estava ali, os olhos carregados de preocupação. Você precisa me ouvir. O que você pensa saber sobre mim não é a verdade. O mundo dela começou a girar. O que ele queria dizer? O que você quer dizer? Você está dizendo que não é meu pai? Que... Felipe avançou, mas o eco de tiros à distância interrompeu tudo. O tiro que tinha ecoado deixara um burburinho de medo entre os presentes. Carla olhou para os homens em trajes escuros, agora com expressões alertas. O homem que caíra no chão estava imóvel, enquanto sirenes se aproximavam. "Precisamos ir!" gritou um dos homens, e tudo se desenrolou como uma cena de filme. "Carla!" Lucas chamou, seus olhos implorando por resposta. Mas o desespero tinha tomado conta dela. Com o policial puxando-a, a realidade dela se dissipava e a confusão aumentava. Então, algo chocante aconteceu. Um segundo homem, antes esquecido, a quem ela reconheceu vagamente como um outro velho amigo de seu pai, gritou para Felipe: "Você não deveria estar aqui. É uma armadilha. Ele não pode saber." Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. O quê? Que armadilha? A adrenalina a atordoou enquanto o quebra-cabeça se montava em sua mente. A ideia de que havia uma conspiração só para mantê-la no escuro a aterrorizava. Ela nunca tinha se sentido tão perdida. Então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, uma mulher avançou com a determinação de uma tempestade, os cabelos soltos, o olhar ardente. Quando ela apareceu, uma onda de reconhecimento percorreu o corpo de Carla. Era Ana, sua mãe, que deveria estar no hospital. Mãe? A palavra saiu como um sussurro incrédulo. Os olhares de todos se voltaram para ela e a tensão ficou no ar como uma corda prestes a estourar. Como você está aqui? O que está acontecendo? Ana olhou ao redor e, antes que pudesse responder, outro tiro foi disparado. A mulher caiu e tudo parou. O tempo parecia se arrastar enquanto Carla gritava, seu corpo movendo-se antes que a mente pudesse raciocinar. Ela se jogou na direção da mãe. Mãe! Carla estava em pânico, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se agachava ao lado de Ana. O rosto dela estava pálido
E o choque se transformou em dor. Por que você fez isso? Por que você não estava no hospital? Eu precisava encontrar você. Eu tinha medo. Ana sussurrou, a voz tremendo. Você não faz ideia do que está acontecendo. Felipe estava paralisado e Lucas observava em horrorizado silêncio. As peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se encaixar. O desejo de proteger Carla havia levado Ana de volta, mas a confusão crescia. O que ela sabia? O homem interno que havia chamado Felipe se adiantou, com um olhar que alternava entre temor e determinação. Você precisa saber a verdade, Carla. Seu pai, ele citou a expressão carregada. Ele está no centro de uma rede de crimes. E você está bem no meio disso. O choque percorreu a sala. O que era real? Quem eram eles? O mundo que Carla conhecia estava desmoronando diante de seus olhos. E a confiança nos personagens ao seu redor se desvanecia. Ela estava cercada por segredos. E o que seria revelado a seguir poderia quebrar tudo. Mãe, por favor, o que mais você sabe? Carla estava à beira das lágrimas, mas uma nova onda de pânico se formava. O que mais estava escondido que poderia mudar tudo de uma vez? Estão vindo! Ana murmurou, e o medo nos olhos dela ecoou no coração de Carla. As sirenes da polícia estavam mais perto agora, mas os outros estavam ali, prontos para agir. O que poderia interromper tudo aquilo? A confusão, o medo, a traição, tudo girou à sua volta. O choque da revelação que acabara de experimentar deixava todos inquietos. E, enquanto Carla tentava entender a dimensão do que estava acontecendo, a certeza se instalou. Ela tinha que descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. No horizonte, a tensão se acumulava, e a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido sob a superfície da vida? Tranquila que acreditava ter, o que estava prestes a ser revelado. Carla permaneceu ao lado da mãe, o coração disparado enquanto a realidade começava a se desfazer. A tensão era quase insuportável, mas o que Felipe acabara de dizer ressoava em sua mente. Eu não sou seu verdadeiro pai. Essas palavras ecoavam como um eco aterrador em sua cabeça. O que isso significava? Ana, cheia de dor e ansiedade, olhava para Carla com lágrimas nos olhos. Carla, você precisa entender as escolhas que fizemos. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Saiam daquele lugar! Um dos homens de terno gritou, seu rosto cheio de raiva e pânico. Vem aí! Ele gesticulou, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre eles. Deu. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo. Mas o verdadeiro terror estava bem ali, na sala, com eles. O homem caído no chão começou a se mover, gemendo. A princípio, ninguém pareceu notar. O caos estava prestes a desabar. Vamos! Precisamos sair agora! Lucas rapidamente agarrou o braço de Carla, mas ela estava paralisada. O homem no chão não era apenas uma vítima. Algo em seus olhos a fez perceber que havia uma transformação iminente. Ao se mover, ele levantou lentamente o rosto e Carla ficou paralisada. Era o pai dela, o que ela sempre conheceu. Não, não pode ser. As palavras saíram em um sussurro trêmulo. O homem estava ferido, ensanguentado. Mas era ele. A lembrança de suas palavras, de seu olhar, tudo. Voltou como uma película repleta de memórias. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Felipe estava em choque. Isso não pode estar acontecendo. Ninguém pode saber que você está aqui. O tom de seu pai trouxe um novo peso à situação.
O homem, com dificuldade, se levantou e, com um olhar de desespero, gritou: Carla, eles querem te pegar! Você é a chave disso tudo! O pânico tomou conta do ambiente. Ana se adiantou, tentando proteger Carla, mas era tarde demais. De repente, carros não identificados cercaram o escritório. Pessoal em trajes escuros desembarcava, prontos para agir. A realidade estava se desdobrando em algo mais sombrio do que ela poderia imaginar. Um dos homens que havia se aproximado de Felipe estava agora a poucos passos de Carla. Esse é o seu verdadeiro pai. Ele é a conexão. Você não tem ideia do que ele injetou na sua vida. As palavras soaram como uma condenação. Uma onda de desespero afligiu Carla. Tudo o que achava que sabia sobre sua vida, sobre sua família, estava prestes a desmoronar. É mentira! Você está mentindo! Mas a dúvida começou a ganhar espaço em sua mente. O que era verdade? Felipe gritou: Carla, você precisa confiar em mim. Isso é maior do que você imagina. Silêncio. Os homens ordenaram com vozes firmes, enquanto o eco de sirene se tornava ensurdecedor. O momento parecia eterno. A adrenalina pulsava nas veias de Carla. Antes que pudesse reagir, uma explosão sacudiu o escritório. O ponto. Vidro se estilhaçou. Gritos ecoaram e tudo ao redor virou um caos infernal. O mundo de Carla estava desmoronando mais rápido do que ela podia processar. As pessoas começaram a correr, mas era difícil distinguir quem eram os amigos e quem eram os inimigos. No calor do momento, uma mão agarrou Carla pelo pulso. Era Lucas. Vamos! Não temos tempo! Ele puxou-a, mas o impacto do que acabara de ver, as mudanças nas suas certezas ainda a deixavam atordoada. Precisamos sair daqui, agora! A cada passo fora do escritório, a tensão crescia. Carla olhou para trás, para a mãe, agora em um turbilhão. O que vai acontecer agora? A dúvida apertava seu peito. O que mais estava escondido? O que mais seria revelado? O que se desenrolava ali poderia mudar tudo de novo. Enquanto corriam, a voz do segurança ressoava na mente de Carla. Você é a chave disso tudo. Qual era o segredo oculto que a ligava a tudo aquilo? No caos das corridas, da fumaça e do clamor, a única certeza era que nada seria como antes. E na mente de Carla, uma pergunta gritava, mais intensa a cada passo. Em quem posso confiar agora? O silêncio que se seguiu à explosão foi ensurdecedor. Carla estava de joelhos, com a cabeça baixa, o coração disparando em um ritmo frenético. O corpo de Ana, sua mãe, à sua frente, estava pálido e imóvel. As palavras do pai ecoavam na mente dela. Ele está no centro de tudo. O que isso significava? O que mais ela não sabia? O caos do escritório se transformou em um mar de gritos e correria. Os homens de terno estavam perdidos em meio à confusão. Lucas puxou Carla para longe, mas seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava à sua frente. Felipe estava em um canto, olhando para o homem caído, o semblante tomado de horror. Carla, precisamos sair agora! Lucas gritou. A urgência na voz dele a despertou. Ela se levantou, levando Pailo pela mão, e seguiram em direção à saída. O mundo à sua volta estava em chamas. As sirenes da polícia agora ecoavam cada vez mais perto. Enquanto fugiam, a mente de Carla era um turbilhão. Perguntas borbulhavam. O que nosso pai está escondendo? O que eu sou para ele? E quem sou eu realmente? Cada passo que davam parecia levá-la mais longe da vida que conhecia.
e mais perto de um abismo de segredos e mentiras. Finalmente, eles alcançaram o estacionamento. O céu estava carregado de nuvens escuras, como se refletisse a tempestade dentro dela. Naquele instante, Ana apareceu atrás deles, apoiando-se no carro. Eu não ia deixar vocês sozinhos. A voz dela estava fraca, mas cheia de determinação. Você não devia estar aqui. Carla quase gritou, mas o olhar de sua mãe trouxe uma mistura de alívio e apreensão. Precisamos ir para um lugar seguro, agora! Felipe apareceu logo atrás. A polícia está a caminho e eles não sabem da verdade. Precisamos falar antes que tudo se torne um pesadelo. Carla olhou para Lucas, depois para Paulo. O que fazer? Tudo parecia tão incerto, mas uma certeza a atingiu. Ela precisava descobrir quem realmente era e por que tudo isso estava acontecendo. Vamos! Precisamos de respostas! O grito ecoou como um chamado à ação, com Ana ao seu lado e Lucas e Paulo prontos para o que viesse. Eles começaram a se mover novamente, cada passo pesado, com o peso da verdade que ainda precisava emergir. No carro, Ana explicou rapidamente. Seu pai tomou decisões terríveis e eu sempre quis proteger você disso. Mas a verdade não pode permanecer oculta. Carla apenas acenou, absorvendo cada palavra, cada revelação. Era tudo tão novo e tão doloroso. E assim, ponto! Enquanto o carro se afastava do caos, Carla sentiu que, por mais que o caminho à frente fosse incerto, havia um novo tipo de esperança. Ela olhou pela janela, observando a cidade que nunca dorme, agora marcada pela escuridão de segredos, mas também pela possibilidade de mudar tudo. A estrada à frente parecia longa, cheia de perguntas sem resposta. Ao olhar para o futuro, Carla sentiu uma determinação crescer dentro dela. O passado não poderia definir quem ela seria. Não mais! As luzes da cidade piscavam ao longe e um sentimento de libertação a envolveu. O que realmente importava agora era que ela tinha uma escolha. E com essa escolha, um novo capítulo estava prestes a começar. E aí, galera? Que reviravolta, não é? Mesmo? Então, antes que você saia, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal se ainda não fez isso. Você precisa estar por dentro das próximas histórias exclusivas que vão chegar. Esqueça a hesitação e esmague o botão de like agora. Isso realmente alimenta o algoritmo e faz toda a diferença. Estou contando com você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer com a Carla e sua família? E não se esqueça, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos construir essa comunidade e manter a empolgação viva.